versículos. Mateus capítulo 13, 51, 52. Eu ia pregar até o 58, mas eu falei assim, não, pode ficar longo, eu quero enxugar, então enxuguei nesses dois versículos, tá bom? Esses dois versículos são ricos para a nossa vida, para a nossa edificação. Abra sua Bíblia nesse texto. Então vamos lê-lo juntos. Quem achou, diga amém. Como vocês vão ficar sentados mais do que eu, vamos colocar mais uma vez em pé, vamos ler esse texto juntos? Coisas novas e coisas velhas. Esse é o título da nossa mensagem nesta noite. Em Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Todos juntos. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhes, sim. Então lhes disse: no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa tocar profundamente na nossa vida e que possamos entendê-la, Senhor, para a nossa edificação, que o Teu povo, Senhor, que estará aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz, ó Deus, possa receber a direção do Senhor, a palavra do Senhor, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para entender, ó Deus, esse texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. Toca na nossa vida, que Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração por meio da Tua palavra para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Os extremos são perigosos. Por essa razão, nós precisamos de equilíbrio, de moderação. Uma vez que os líderes religiosos estavam aprisionados nos antigos ensinos e cegos para os novos ensinos. Eles estavam tão envolvidos com o passado que eles ignoravam o presente. Era como um professor de história vivendo apenas do passado. No entanto, a nossa geração anseia por novidades. Como os atenienses, na época de Paulo, queriam apenas algo novo, algo diferente, algo de novidade para as suas vidas. O texto diz que, pois, todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Pegamos o jornal pela manhã para saber o que há de novo. O mundo está sempre procurando novas informações, novas descobertas, novas ideias. É como alguém que vai acessar o Instagram e vai passando, né? Vai passando, e aquilo é infinito, vai passando as páginas. Quer outra notícia, outra foto, né? E vai passando, outra informação. E aí a pessoa fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas ali na frente da tela no dia. No entanto, meus irmãos, a pessoa que corre atrás do que é novo e que desconsidera o que é antigo, logo se vê sem raízes profundas, o suficiente para nutrir a nossa vida. Por essa razão, Jesus pergunta aos seus discípulos se eles haviam entendido, compreendido a sua mensagem, as suas parábolas. E Jesus fez essa pergunta: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Para Jesus, meus irmãos, as coisas novas são as novas percepções que o reino de Deus traz.
As coisas velhas são a sabedoria dos séculos, em especial as antigas histórias, esperança de Israel. Quando a gente lê as páginas do Antigo Testamento, em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, e os demais livros do Antigo Testamento. E a grande ideia dessa passagem é sobre o valor das coisas novas e velhas e a importância delas na vida do cristão. Segundo Agostinho de Hipona, o Novo Testamento está oculto no Velho e o Velho está revelado no Novo. Veja sempre a riqueza da palavra de Deus, onde tiramos dela coisas novas e coisas velhas para nossa edificação. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que a compreensão do Evangelho faz sentido para a vida. Vamos ver isso? A compreensão do Evangelho faz sentido para a vida. Jesus perguntou aos discípulos, veja essa pergunta tão interessante, entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim, nós entendemos. Veja bem que Jesus não perguntou, vocês sentiram? Jesus perguntou, vocês entenderam? Uma vez que aquilo que nós entendemos faz sentido para a vida. Dessa forma, nós iremos entender o sentido das parábolas de Jesus para a nossa vida. No capítulo 3 aqui nós podemos ver 7 parábolas que Jesus havia dito para os discípulos. E Jesus falou da parábola do semeador, e essa parábola fala da missão de Jesus e a nossa missão. A semeadura da palavra de Deus em vários tipos de solos. Algumas sementes caem no caminho, outras em terreno rochoso, outras ainda em meio aos espinhos e algumas outras em bom solo. E a terra boa representa aqui o coração bom que recebe a palavra de Deus e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Veja bem que nós somos semeadores da palavra de Deus e ela vai cair no meio do caminho e as aves dos céus vão comer aquela semente, outras vão cair entre os espinhos e vão crescer a árvore boa junto com os espinhos e os espinhos vão sufocar essa semente. Outra vai cair também num solo rochoso e a planta cresce, mas não tem raiz e o sol então queima esta semente, essa planta, mas aqui caiu numa boa terra, vai frutificar para a glória de Deus. A parábola do joio, meus irmãos, no meio do trigo, fala da nossa batalha espiritual. A semente é semeada. E nós podemos ver que veio o inimigo quando os semeadores dormiram e semearam a semente do joio, que é parecida com a semente do trigo. E eles queriam arrancar essa semente. E aí o Senhor falou, não arranca não. Espera a consumação, porque corre-se o risco de arrancar a planta, o joio, e arrancar também o trigo. Deixa eles crescer juntos. E aqui mostra então a batalha espiritual. Fala da expansão do reino de Deus em meio a uma luta ferrenha do bem contra o mal. A igreja é perseguida, é solapada em muitas ocasiões. A parábola do grão de mostarda retrata o crescimento do reino de Deus em extensão, e a parábola do fermento descreve a intensidade desse crescimento. E nós podemos ver que a menor semente, quando cresce, torna a maior de todas as hortaliças. E às vezes aquela obra começa pequenininha, como é a nossa igreja. E começou pequenininha ali, na casa do São Pedro, dando melina, debaixo de um pé de bananeira, uma parreira de chuchu, e ali a palavra de Deus foi pregada. E hoje chegamos onde nós chegamos. E a igreja vai se expandindo. Começa de maneira insignificante, mas vai crescendo para a glória de Deus. O fermento faz crescer a massa. E o fermento aqui, o agente da transformação. O Evangelho, meus irmãos, produz na nossa vida uma transformação, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho no coração do homem é como a dinamite para implodir o seu coração de pedra e criar um novo coração para a glória de Deus.
O fermento fala desse agente da transformação, e o evangelho transforma vidas. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor nos ensina sobre o valor do reino de Deus. Vale a pena sacrificar qualquer coisa por causa do reino de Deus, porque Cristo é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior tesouro porque Ele se encarnou para morrer a nossa morte. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo para ser o nosso resgatador, o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o principal, o mais importante, o mais valioso, o mais precioso da nossa vida. E a vida só faz sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. E quando a gente compreende isso, tudo faz sentido. Porque Cristo é a lógica da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida sem Cristo é sem sentido. Por isso os filósofos existencialistas chegam a dizer o seguinte: a vida é um absurdo encaçapado dentro do absurdo, porque sem Cristo a vida não tem sentido. Infelizmente, muitas pessoas estão chafurdadas nas drogas, porque a vida para elas não faz sentido. Então elas querem buscar um sentido para a vida. Outros estão nos bares, outros estão nas baladas, nas noitadas, na zona de meretrício, procurando sentido para a vida, nos braços de várias mulheres, ou as mulheres nos braços de vários homens, procurando dar sentido à sua vida, mas a vida só tem sentido em Cristo. Ninguém é feliz sem Cristo. Não tem marido feliz sem Cristo, mulher feliz sem Cristo, família feliz sem Cristo, filhos felizes sem Cristo. Só Cristo dá sentido à nossa vida. E ele fala da parábola da rede, que fala da grande pescaria do reino de Deus até o fim do mundo. E aqui nós podemos pregar aqui em Belo Horizonte, aqui no bairro Lindéia, transmitir o culto pela live. Mas quantas igrejas estão se reunidas agora pregando o evangelho da graça de Deus? Missionários que estão na Malásia, no Oriente Médio, na Oceania, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, e até mesmo missionários embrenhados nas matas, pregando ali para as tribos, para os povos, para as nações. E a pescaria, meus irmãos, do reino de Deus, até a consumação dos séculos. E na consumação dos séculos, os ímpios serão retirados da multidão dos justos, e ali haverá choro e ranger de dentes para os ímpios. O evangelho tem respostas para todas as áreas da nossa vida. Quem que eu sou? Eu sou imagem e semelhante de Deus. Quem que eu sou? Eu sou um pecador salvo. Quem que eu sou? Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Por que que eu estou aqui? Eu estou aqui para glorificar a Deus, para pregar o evangelho, para servir a Deus neste mundo. E para onde eu vou? Eu vou, quando terminar a minha vida aqui, para o céu, encontrar com meu Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na consumação, eu vou receber um corpo novo para morar no novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Então eu sei quem eu sou, por que eu estou aqui e para onde eu vou. A vida só faz sentido em Cristo, meus irmãos. Por isso Jesus pergunta para os discípulos: vocês entenderam isso? Vocês entenderam essas parábolas? Vocês estão entendendo o que estou ensinando? Mas em segundo lugar, aqui aprendemos que o tesouro do conhecimento deve ser compartilhado. Levante a sua Bíblia bem alta assim, ó. O tesouro do conhecimento tem que ser compartilhado. Né? O tesouro do conhecimento deve ser compartilhado. Jesus diz no verso 52, abra a sua Bíblia lá, vai aparecer na tela. Vamos ler junto comigo, todos juntos? Por isso, quem está na tela, o verso 52, todos juntos, vamos lá? Todo
é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus. O escriba aqui é o doutor da lei, é o intérprete da lei. Era a pessoa mais importante na sociedade naquele tempo, porque ele interpretava a lei. Ele tinha a responsabilidade de ser copista. Naquele tempo não tinha imprensa. Nossa irmã escreveu um livro, levou para a gráfica, levou para a imprensa, e agora ele está disponível. Naquele tempo era na caneta. Naquela caneta que molhava assim, ó, e escrevendo, viu? Nessa caneta Bic não, outra caneta não. É a caneta que ele molhava a pena e ia escrevendo. Outra coisa, não tinha papel como nós, não, era no papiro ou no pergaminho. Ele tinha que escrever, ele tinha que deixar cópias para as futuras gerações. Era o legado que ele tinha de deixar para as futuras gerações. Os escribas deveriam preservar a lei de Deus. Esse livro chegou até nós porque existiram escribas, copistas. E ele foi sendo copiado. E outra coisa, tinha que ser com fidelidade. Não poderia adulterar, acrescentar, mudar. Ele tinha que preservar o texto revelado por Deus aos profetas, aos apóstolos. Então, esses copistas eram de suma importância. O escriba versado no reino dos céus, meus irmãos, eram os discípulos. Eles estavam aprendendo diretamente da fonte da revelação, Jesus. Olha que privilégio, andar com Jesus durante 3 anos e meio, aprendendo dele, recebendo toda a revelação da nova aliança. Na nova aliança, os apóstolos são os escribas versados no reino dos céus. E esses fiéis seguidores do reino dos céus, eles foram comparados a um dono de casa, responsável pela nutrição, proteção, saúde daqueles que estão sob o seu teto. Como um pai de família, o pai de família é responsável. Quem é responsável para cuidar dos seus filhos? O pai de família. Ou a mãe, quando faz a função do pai, de cuidar dos seus filhos. O pai tem que nutrir, prover, e cuidar da saúde daqueles que estão debaixo do seu teto. E os discípulos de Cristo são semelhantes a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Um pai de família é organizado e previdente. Ele tem um baú familiar, coisas novas e coisas velhas reservadas para suprir as necessidades de uma família. Quem lembra da despensa aqui? Alguém já viu uma despensa? Na casa do meu avô tinha uma despensa. Tinha a área da cozinha e tinha uma despensa onde ele guardava os mantimentos. E guardava ali também as suas ferramentas para que ele pudesse acessá-las com mais facilidade. Meus queridos irmãos, o nosso verdadeiro baú é a Bíblia. Vamos dizer isso? O nosso verdadeiro baú é a Bíblia. Ela contém as verdades antigas do Velho Testamento, bem como as novas verdades em Cristo, à luz da nova aliança, o Novo Testamento. Novas e velhas. Os discípulos, meus irmãos, são como escribas, não como os antigos escribas cegos, que não conseguiam enxergar um palmo à sua frente. Eles só conseguiam olhar para o passado, mas não conseguiam ler as novas revelações que Jesus estava revelando para os seus discípulos. E os discípulos de Jesus estavam entendendo os mistérios do reino dos céus. Eles estavam entendendo a nova aliança. Eles estavam recebendo as coisas novas do reino de Deus. E esse tesouro é a palavra de Deus. Era o reino de Deus que havia chegado. E agora, então, essas verdades da palavra de Deus eram novas. É por isso que Jesus usa aqui a primeira palavra, novas, depois velhas.
É como um pai de família que acessa o seu baú, o seu tesouro, o seu depósito e tira dali coisas novas e coisas velhas. Os discípulos estavam entendendo as novas coisas, meus irmãos, do reino de Deus. E eles descobrem, sabe o que eles descobrem? Eles descobrem que Jesus é o Messias, o Cristo. Descobre que Jesus é o profeta dos profetas, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o descendente de Davi, o novo Adão, o novo Israel. Ele descobre que Jesus é aquele que haveria de morrer na cruz do Calvário. Era aquele que iria terminar com as sombras da antiga aliança, porque as novas coisas chegaram. A realidade chegou, Cristo chegou, se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não temos mais, meus irmãos, o sacrifício do Antigo Testamento, não matamos mais o cordeiro aqui no templo, porque Jesus já fez esse sacrifício único e cabal, morrendo a nossa morte na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos precisavam entender as novidades trazidas por Jesus, as novas revelações, o novo testamento, a nova aliança. Coisas gloriosas estavam acontecendo. Os cegos viam, os paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos escutavam, os cegos enxergavam, os leprosos eram purificados e até mesmo os mortos eram ressuscitados pelo poder de Jesus. Coisas novas estavam acontecendo. Mas eles não apenas iam tirar coisas novas, mas também tirar desse baú coisas velhas. Eles iriam ler as escrituras do Antigo Testamento. Naquele tempo não tinha ainda Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tinha Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o Apocalipse de João. E eles tinham então que examinar o Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus lia. E o Antigo Testamento mostra o caminho a Jesus, o Messias. E essas verdades do Antigo Testamento iam ser entendidas à luz de Cristo, à luz da nova aliança. E aqui nós podemos ver que em Gênesis, Jesus é a palavra criadora. Disse Deus, haja luz e houve luz. E quando a gente lê em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Êxodo, ele é o eu sou. E em João, capítulo 8, verso 56, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Em Levítico, ele é o sacrifício. E João Batista, quando viu Jesus, apontou para Cristo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Números, ele é a estrela de Jacó. E quando a gente lê Apocalipse, diz que lá ele é a estrela da manhã. Em Deuteronômio, ele é a rocha. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o anjo do Senhor. Em Rute, ele é o resgatador. Em Samuel, ele é a semente de Davi. Em Reis, ele é o rei dos reis. Em Crônicas, ele é a linhagem santa. Em Esdras e Neemias, ele é o restaurador. Em Esté, ele é o preservador da vida. Em Jó, ele é o redentor. Em Salmos, ele é o meu pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o único pastor. Em Cantares, ele é o noivo da igreja. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a nossa justiça. Em Daniel, ele é o Messias. Em Ezequiel, ele é o bom pastor. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. As coisas velhas, meus irmãos, as coisas velhas significam
a compreensão da antiga história da redenção que aponta para Cristo. As coisas novas significam os novos ensinos que os discípulos receberam da parte do Senhor, acerca dos atos redentores que caracterizam a presença do reino de Deus. Cristo é o coração da Bíblia. Jesus chega a dizer o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. E quando Jesus falou essas palavras, Jesus não tinha ainda o Novo Testamento escrito. Foi depois da morte, sepultamento, ressurreição, ascensão de Cristo que os discípulos escreveram o Novo Testamento. Eles tinham que olhar para o Antigo Testamento e ver a presença de Cristo nas páginas do Antigo Testamento, pelas promessas do descendente da mulher, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da escada que Jacó viu que subia, os anjos desciam por essa escada, e Jesus em João diz que Jesus, esta escada, Cristo é o coração da Bíblia. Segundo Fritz Heinecker, a grande casa do tesouro da verdade é a palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamentos. Sem o Novo Testamento, o Antigo não está completo. O sangue derramado durante o sacrifício no culto judaico apontava para o sangue do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles então deveriam olhar para o tesouro das Escrituras e tirar coisas novas e coisas velhas. Os princípios antigos, as promessas antigas do Antigo Testamento. E as novas revelações de Cristo no Novo Testamento para a sua igreja. Meus irmãos, é neste livro que nós temos o fundamento da fé cristã. É por isso que Jesus diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha da palavra. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente que fez a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre esta casa, e foi grande a sua ruína. Que possamos edificar a nossa fé nas coisas novas e antigas do tesouro da revelação de Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, compreendendo as verdades do tesouro da palavra de Deus. Você lê a Bíblia e entende? Você entende a palavra de Deus? Jesus queria que os discípulos entendessem o que ele havia ensinado. Entenderam todas essas coisas? E os discípulos responderam: entendemos. Sim, entendemos. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que compreendem as verdades do reino de Deus. Estamos vivendo, meus irmãos, numa geração de cristãos que não conhecem as Escrituras. São cristãos analfabetos de Bíblia. Nós temos pastores que assumem o púlpito que já não abrem mais a Bíblia. Nós temos igreja que até canta a música do J Quest no culto. Nós estamos vivendo uma geração que já não conhece mais a palavra de Deus. E a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós devemos compreender as verdades do tesouro da palavra de Deus para a nossa edificação e crescimento espiritual. Não existe avivamento verdadeiro sem a palavra de Deus. Avivamento sem Bíblia é fogo de palha. Nós devemos compreender as verdades do tesouro da palavra de Deus.
Porque a compreensão traz sentido para a vida. Traz sentido para o nosso viver. Traz sentido para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para o seu trabalho, né, para os seus estudos. Traz sentido para a vida. Quando a gente compreende as verdades do tesouro da palavra de Deus para a nossa vida. Mas em segundo lugar, como viveremos? Compartilhando as coisas novas e velhas do reino de Deus. Não se pode desprezar os velhos ensinos, nem os novos, pois um deve ser interpretado à luz do outro. Nós temos o Caio Fábio, ele abandonou o Antigo Testamento, dizer que você pode jogar Gênesis até Malaquias fora. Ele despreza a revelação de Deus. Ele diz que a chave hermenêutica é Jesus, mas Jesus jamais abandonou a sua revelação. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. E Jesus estava falando a respeito do Antigo Testamento, que não pode ser jogado fora. Ali nós temos as coisas velhas, os velhos ensinos, e nós devemos então compreender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Mateus começa, meus irmãos, como é que Mateus começa o seu evangelho? Mateus começa o seu evangelho compartilhando as coisas novas e as coisas velhas do reino de Deus. Veja que ele diz assim, olha como ele começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele está falando desses heróis da fé do Antigo Testamento. Mateus traça as raízes de Jesus até Abraão. E o que Deus prometeu a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E é uma promessa de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Abraão sobe no Monte Moriá, e Deus pede, quero seu filho Isaque em sacrifício. E ele leva para o Monte Moriá. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus diz o seguinte, não temas Abraão, vi que não negaste o teu único filho. E ele olha para trás, quando ele olha para trás, ele vê o Cordeiro de Deus. E aquele Cordeiro de Deus aponta para o eterno Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus destaca que Jesus é o cumprimento completo das promessas de Davi, de Deus a Davi. Davi, meus irmãos, é um grande rei de Israel, reinou 40 anos, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não é o rei dos reis. Davi era apenas um tipo que apontava para Cristo, que é o nosso rei dos reis. E o seu reino é um reino eterno. O reino de Davi só durou 40 anos, mas o reino de Jesus dura para sempre. E o nosso Salvador, portanto, é ambos os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, apontam para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. E cabe a nós anunciar esta boa nova do Evangelho em sua plenitude. Jesus é a raiz de Jessé. Nele todas as famílias da terra são abençoadas. Sabe por que você foi abençoado? Por causa de Jesus. Se a sua família não estiver debaixo do guarda-chuva de Jesus, a sua família está debaixo de maldição. Se o seu filho não estiver debaixo da mão de Jesus, o seu filho está caminhando a passos largos para o inferno. Se o seu marido ainda não é convertido e não está debaixo da graça de Jesus, o seu marido está debaixo da maldição. Porque bênção só nós temos em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Deus aceita o nosso culto aqui nesta noite, não é por causa do pastor Marcelo, não é porque o conjunto louvor cantou tão bem, não. É por causa de Jesus, o nosso resgatador e Senhor. Ele é o tesouro, meus irmãos, verdadeiro.
Ele é a pérola de grande valor. É por isso que vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser considerado lixo do mundo, como os apóstolos foram considerados. Vale a pena ir para a prisão, como Paulo foi por causa da fé. Porque Jesus é a pérola de grande valor. É o tesouro escondido, o tesouro eterno que nos alcançou e mudou a nossa história. Por isso Mateus termina o seu evangelho dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe. Vamos compartilhar, meus irmãos, as coisas novas e as coisas velhas do reino de Deus. Que Deus abençoe.